Em um mundo onde a grandiosidade muitas vezes se mede pela eloquência ou pela ostentação, esquecemos que a verdadeira linguagem do afeto reside no silêncio dos atos, na delicadeza dos gestos que transcendem o visível, indo muito além da superfície. Não se trata de um desejo físico meramente superficial, de uma atração fugaz, mas de uma dança sutil que alcança o subconsciente, a mente emocional, desvendando camadas de anseios, medos e memórias há muito adormecidas. É uma arte de tocar não apenas o corpo, mas a própria alma, de se conectar em um nível que palavras raramente conseguem expressar, criando um eco que reverbera em cada fibra do ser. Nessa jornada introspectiva, ecoam as sábias palavras de mentes que compreendem a interconexão intrínseca de tudo o que existe, a unidade que transcende a dicotomia entre corpo e emoção, entre o eu e o outro. Como nos ensina a filosofia que vê a vida como um fluxo contínuo, uma dança orgânica onde cada momento presente é um universo em si, percebemos que a verdadeira essência da conexão não reside na busca incessante por algo externo, por validação ou por uma promessa de futuro, mas na plena entrega e na consciência de que somos todos parte de um vasto e intrincado tecido existencial. É a compreensão de que a autenticidade se manifesta na fluidez da experiência humana, onde a ação, desprovida de artifício ou de uma necessidade de impressionar, revela a verdade mais profunda do coração. É nesse espaço de total presença, de um agora que se expande, que os gestos mais singelos se tornam portais para uma compreensão mais elevada do amor e da comunhão. A significância desses gestos, então, não reside na sua magnitude ou intensidade, na sua capacidade de chocar ou de ser grandioso, mas na sua autenticidade, na presença plena de quem os oferece e na pureza da intenção que os move. Eles são o espelho de uma alma que se entrega sem reservas, que vê além da superfície e toca o cerne do outro com uma gentileza quase esquecida. São essas manifestações genuínas que possuem a chave para acessar as camadas mais profundas e subconscientes da psique, desarmando defesas, dissolvendo barreiras emocionais e nutrindo a parte mais vulnerável e verdadeira de nós mesmos. Não é a promessa vazia, mas o ato silencioso que se manifesta. Não é a encenação teatral, mas a verdade crua de um momento compartilhado, que constrói pontes indestrutíveis entre dois seres. É a percepção de que, para além das palavras e das expectativas sociais, existe um diálogo de almas, uma troca energética que transcende o tangível e cria laços tão autênticos que se tornam a própria fundação de relacionamentos duradouros e transformadores, gerando uma sensação profunda de segurança e pertencimento. Convidamos você a embarcar nesta jornada de descoberta, a desvendar a magia contida nos pequenos atos, naqueles fazer que reverberam mais alto do que qualquer falar. Esta narrativa irá revelar formas surpreendentes e, ao mesmo tempo, incrivelmente simples de construir conexões que não apenas transformam relacionamentos, mas também redefinem a sua própria percepção sobre o amor, a empatia e o poder intrínseco de cada interação humana. Prepare-se para olhar além do óbvio, para sentir o invisível e para redescobrir a beleza e a profundidade que residem na mais pura expressão do ser. Permita-se ser tocado pela sabedoria que nos lembra que a essência da vida não é algo a ser compreendido, mas a ser vivido, momento a momento, através da autenticidade de cada gesto. Venha e permita que a sua alma se abra para a arte de amar e conectar de uma forma que você jamais imaginou ser possível, descobrindo que a verdadeira paixão se manifesta na ação consciente e no profundo respeito pela interconexão de todas as coisas. Neste caminho que se desdobra diante de nós, desvendaremos 7 elementos ou pontos
que, quando aplicados com intenção, sensibilidade e uma profunda consciência do momento presente, criam uma conexão inesquecível que ressoa na alma e perdura no tempo, muito além do efêmero. Prepare-se, pois alguns desses pontos podem e muito provavelmente surpreenderão você, desafiando a sua percepção convencional sobre o que realmente constrói um vínculo profundo, duradouro e verdadeiramente autêntico. O primeiro desses pontos que desvenda a tapeçaria da conexão inesquecível reside no mistoque inesperado na nuca ou no ombro. A nuca, muitas vezes esquecida na pressa do dia a dia, é um portal de vulnerabilidade, uma região onde a tensão se acumula e os segredos silenciosos do corpo se manifestam. Um toque leve, intencional, quase imperceptível ali ou na parte superior do ombro carrega a memória ancestral do cuidado, um conforto primordial que desarma as defesas mais profundas. É um gesto que, por sua sutileza, é negligenciado, mas seu poder reside precisamente em sua discrição. Psicologicamente, esse toque acessa diretamente o subconsciente, liberando tensões armazenadas que nem sabíamos que carregávamos. Ele cria uma sensação imediata de segurança, agindo como uma âncora no presente, dissolvendo barreiras emocionais que nos separam do outro. Ativa a parte mais primitiva do cérebro, ligada ao conforto, à proteção e ao pertencimento, como se sussurrasse: "Estou aqui e você está seguro." Inspirado na filosofia de Alan Watts, podemos ver esse toque como a manifestação da unidade, o reconhecimento da fragilidade humana e a beleza intrínseca de estar plenamente presente no ato de cuidar. Ele conecta a energia desse pequeno gesto ao fluxo universal do afeto, um lembrete de que somos todos parte de uma mesma dança cósmica. Imagine o cenário. Você está na cozinha preparando o jantar e seu parceiro passa por trás, roçando levemente a ponta dos dedos na sua nuca por um segundo. Ou talvez, durante uma conversa desafiadora, um toque gentil no ombro, sem palavras, que diz: "Eu entendo." É um gesto silencioso, leve e intencional. Leve. A reação esperada. Um arrepio sutil que percorre a espinha, um suspiro quase inaudível, um relaxamento visível nos ombros ou um olhar de gratidão silenciosa que se cruza, expressando mais do que 1000 palavras. Eu nem percebi que estava tão tenso até sentir aquele toque. Foi como se o mundo parasse por um segundo e eu pudesse respirar de novo, comentou uma seguidora hipotética em nossa comunidade. Outro adicionou: "Meu parceiro fez isso hoje e me senti a pessoa mais segura do mundo sem que uma única palavra fosse dita." Não se trata de intensidade ou de uma tentativa de sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença plena e de um carinho sincero que se manifesta sem alarde. É a intenção pura de oferecer conforto, de mostrar que você vê e sente o outro. Esse gesto, tão pequeno em sua execução, se aninha profundamente na memória emocional, construindo um alicerce de confiança e uma conexão que transcende o superficial, fortalecendo a certeza de que você é visto, cuidado e verdadeiramente valorizado. E há outro lugar, ou melhor, outro gesto que, em sua simplicidade, carrega um poder transformador ainda mais sutil, mas igualmente arrebatador. Agora, imagine algo que se manifesta sem qualquer contato físico, mas que toca a alma com uma profundidade que poucas palavras conseguem alcançar. Refiro-me ao olhar prolongado e silencioso. Os olhos, esses espelhos da alma, são janelas para mundos inexplorados, para as paisagens mais íntimas do ser. Um olhar que se demora, sem pressa, sem a necessidade de preencher o espaço com ruídos. É uma conversa profunda que ocorre em um plano que transcende o verbal. É um reconhecimento mútuo, um espelho que reflete a presença do outro, criando um instante de eternidade que se grava na memória. Esse olhar,
muitas vezes esquecido na era da distração constante, é poderosíssimo porque exige vulnerabilidade e entrega. Psicologicamente, ele acessa diretamente o subconsciente, comunicando aceitação incondicional e uma presença absoluta. Desativa a necessidade de mascarar emoções, de construir fachadas, permitindo que a verdade do outro se revele sem filtros. Cria um espaço de pertencimento incondicional, onde o julgamento se dissolve e a alma se sente livre para ser. Na perspectiva de Alan Watts, o olhar prolongado e silencioso é a celebração do momento presente em sua forma mais pura. É a união de duas consciências no agora, uma dança silenciosa que reflete a interconexão de todos os seres, onde o eu e o outro se dissolvem na experiência compartilhada, tornando-se um só no fluxo contínuo da vida. Pense em momentos cotidianos. Durante uma refeição, quando as palavras cessam e os olhos se encontram por alguns segundos a mais do que o usual. Ou, ao final de uma conversa significativa, quando um olhar calmo e gentil substitui a necessidade de um adeus apressado. É um olhar que se sustenta suave, sem ser invasivo, desprovido de julgamento. A reação esperada é um sorriso genuíno que brota do fundo da alma, um suspiro leve de alívio, ou a sensação avassaladora de ser completamente compreendido, de ser visto em sua essência mais pura. Ele só me olhou daquele jeito, e eu soube que tudo ficaria bem. Não precisou dizer nada, foi mágico, compartilhou uma espectadora. Outra relatou: é nos seus olhos que eu me sinto em casa, mesmo no meio do caos do dia a dia. É o meu porto seguro. Novamente, a chave não está na intensidade ou em qualquer tentativa de manipulação, mas na autenticidade, na intenção de oferecer um espaço de aceitação e carinho puro. É um convite à vulnerabilidade, uma aceitação sem condições, um ato de profunda atenção. Esse momento de silêncio visual se grava profundamente na memória, construindo um alicerce de confiança e uma conexão que fala sem som. Lembrando que a essência do amor está na presença plena, no reconhecimento mútuo que transcende o tangível e cria laços indestrutíveis. Mas além do poder do olhar que se demora, existe um outro tipo de quietude, uma ausência de som que, paradoxalmente, fala mais alto do que qualquer discurso, tocando as profundezas do ser e construindo laços inquebráveis. Refiro-me ao no silêncio compartilhado e confortável. O terceiro ponto em nossa jornada de conexão. Em um mundo saturado de ruídos e a incessante necessidade de preencher cada lacuna com palavras, o silêncio compartilhado é uma melodia esquecida, uma sinfonia de almas que se entendem sem a necessidade de vocalizar. É a prova de que a conexão mais profunda não se mede pela quantidade de palavras trocadas, mas pela qualidade do espaço que se cria entre dois seres, onde a ausência de som se torna a mais eloquente das conversas. É negligenciado porque nos ensinam a temer o vácuo, a preenchê-lo, quando na verdade é nesse vácuo que a verdadeira intimidade floresce, carregando a tensão de uma entrega mútua e a promessa de uma aceitação total. Psicologicamente, o silêncio confortável dissolve a necessidade de performance, de ser interessante o tempo todo, permitindo que o subconsciente relaxe e se sinta seguro na presença do outro. Ele ativa uma sensação de pertencimento e aceitação incondicional, onde a pessoa pode ser quem realmente é, sem julgamentos, sem a máscara das expectativas. Cria uma bolha de presença pura, onde o tempo parece suspender-se e a mente se acalma, cultivando a segurança de que o outro está verdadeiramente ali, não apenas fisicamente, mas em espírito e alma. Para Alan Watts, a vida é um fluxo contínuo, e o silêncio compartilhado é a encarnação do agora em sua forma mais plena. É o reconhecimento de que a essência da existência não está no que se diz, mas no que se é, no estado de ser.
Reflete a unidade do momento, onde duas consciências se fundem na experiência do presente, sem a ansiedade do passado ou a projeção do futuro. É a interconexão das emoções que se manifesta sem a barreira das palavras. Um lembrete de que somos todos parte do grande tecido da experiência universal. Imagine o cenário. Você está em um carro, lado a lado, sem a necessidade de um rádio ligado ou de uma conversa forçada. Apenas a presença um do outro, a quietude que preenche o espaço. Ou sentar-se em um banco de praça, observar o movimento das pessoas e sentir a paz de ter alguém ao lado que entende a beleza desse não dizer. Como realizá-lo? Simplesmente permitindo que o silêncio aconteça, sem pressa para quebrá-lo, com uma postura relaxada e um olhar que comunica acolhimento e paz. A reação esperada, um profundo relaxamento, um suspiro de alívio, a sensação de que finalmente posso ser eu mesmo, ou um sorriso cúmplice que sela a compreensão mútua, um reconhecimento silencioso. Eu costumava ficar ansioso quando não tínhamos nada para falar, mas com ela, o silêncio é a parte mais linda do nosso dia. É onde eu me sinto mais conectado, relatou um membro de nossa comunidade. Outra comentou: quando ele só segura minha mão e ficamos em silêncio, eu sei que sou amada de uma forma que nenhuma palavra poderia expressar. É como se a alma dele estivesse falando com a minha. Não se trata de uma ausência de comunicação, mas de uma forma elevada dela. Não é sobre sedução, mas sobre a autenticidade de uma presença que aceita e valoriza o outro em sua totalidade. É a prova de um carinho sincero que transcende o verbal, que encontra no não dito a sua expressão mais pura. Esse silêncio compartilhado, negligenciado por muitos, é um poderoso construtor de memórias emocionais, um porto seguro que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e a certeza de que o amor verdadeiro se manifesta na aceitação plena, mesmo na quietude, criando um laço inquebrável que suporta qualquer tempestade. E se o silêncio já é uma linguagem por si só, imagine o poder de quando esse silêncio se transforma em um espaço de acolhimento para as palavras do outro, um ato de profunda generosidade que poucos dominam. Estamos falando da escuta ativa e sem interrupções. O quarto elemento que tece a tapeçaria da conexão inesquecível. Em um mundo onde todos anseiam por serem ouvidos, mas poucos se dedicam a realmente escutar, a escuta ativa e sem interrupções emerge como um bálsamo para a alma, um gesto de amor que transcende o simples ato de audição. É a arte de oferecer o seu tempo, a sua atenção plena, sem a pressa de responder, de julgar ou de preencher os espaços com as suas próprias narrativas. É negligenciado, porque exige uma abdicação do ego, uma entrega total ao outro. Mas é justamente nessa entrega que reside a sua força, capaz de dissolver barreiras e construir pontes emocionais indestrutíveis. Psicologicamente, ser ouvido de verdade, sem interrupções ou conselhos não solicitados, acessa uma camada profunda do subconsciente, onde a pessoa se sente validada, compreendida e respeitada em sua essência. Isso dissolve a sensação de isolamento, de que ninguém me entende, e ativa um profundo senso de segurança e pertencimento. A escuta ativa cria um espaço sagrado de presença, onde a mente do ouvinte está completamente focada no outro, permitindo que a pessoa se sinta vista em sua vulnerabilidade, nutrindo a confiança para se abrir ainda mais, sem medo de ser mal interpretada. Na visão de Alan Watts, a escuta ativa é um reflexo da interconexão de todas as coisas, um reconhecimento de que cada indivíduo é um universo em si e que a verdadeira sabedoria reside em absorver e compreender esse universo sem imposições. É a prática de estar plenamente no momento presente, permitindo que o fluxo da experiência do outro se manifeste sem a resistência do próprio ego. É um ato de amor que celebra a unidade,
onde a separação entre o eu e o você se desfaz na empatia e na compreensão mútua, um verdadeiro encontro de almas. Pense em momentos cotidianos. Imagine seu parceiro chegando em casa após um dia exaustivo e, em vez de oferecer soluções imediatas ou diminuir a situação com frases prontas, você simplesmente se senta, faz contato visual e permite que ele desabafe, sem interrupções, apenas com acenos de cabeça e um "entendo" sutil. Ou quando um amigo compartilha uma preocupação e você se abstém de dar conselhos, optando por ouvir até o fim, com genuína curiosidade e compaixão. Como realizá-lo? Desligue distrações, mantenha contato visual, use linguagem corporal aberta e resista à tentação de formular a sua resposta enquanto o outro ainda fala, dedicando-se inteiramente à sua voz. A reação esperada? Um alívio visível, um olhar de gratidão, a sensação de tirar um peso das costas e uma conexão que se aprofunda exponencialmente, pois a pessoa se sente verdadeiramente acolhida e valorizada. Eu sempre fui de tentar resolver tudo, mas quando comecei a só ouvir, percebi o quanto minha esposa precisava apenas de um ouvido, não de um resolvedor. Mudou tudo, comentou um seguidor. Outro adicionou: aquele momento em que ele me ouviu por 20 minutos sem dizer uma palavra, só me olhando com carinho, foi quando eu soube que ele era a pessoa certa. Eu nunca me senti tão validada. A escuta ativa não é uma técnica de manipulação, mas um ato de amor e respeito profundo. Não é sobre ser passivo, mas sobre ser intencionalmente presente. É a autenticidade de oferecer um espaço seguro para que o outro possa ser e expressar-se em sua totalidade, sem filtros ou medos. Um carinho sincero que se manifesta na doação da atenção mais preciosa. Esse gesto de escuta, tão simples e ao mesmo tempo tão raro, cria uma memória emocional poderosa, um refúgio de confiança onde a alma se sente livre para florescer. Ele fortalece a conexão de forma inestimável, mostrando que o amor verdadeiro se manifesta não apenas no que se diz, mas, crucialmente, no que se ouve e no espaço que se oferece para a voz do outro, construindo um vínculo de segurança e pertencimento que ressoa por toda a vida. Mas se escutar é uma forma de doar-se, de oferecer um espaço sagrado para a alma do outro, existe uma outra manifestação de carinho que se revela na ação, na antecipação silenciosa das necessidades, um gesto que fala mais alto do que qualquer promessa ou declaração. Refiro-me à pequena gentileza inesperada. O quinto ponto em nossa jornada para desvendar as profundezas da conexão autêntica. Em um mundo que valoriza os grandes feitos e os gestos grandiosos, esquecemos o poder transformador de um ato de serviço singelo, que surge sem ser solicitado, sem a necessidade de reconhecimento. É o café na cama em um dia difícil, o casaco oferecido quando o frio pega de surpresa, a porta aberta no momento exato. Não é algo grandioso, mas um reflexo de que você vê o outro, que percebe suas necessidades mais íntimas, mesmo as não verbalizadas. É negligenciado porque sua simplicidade o torna quase invisível, mas é precisamente nessa discrição que reside sua força avassaladora, carregando o simbolismo emocional de um cuidado genuíno e de uma atenção desprovida de ego. Psicologicamente, a pequena gentileza inesperada acessa diretamente o subconsciente, comunicando de forma inequívoca que a pessoa é importante, que suas necessidades são notadas e valorizadas. Ela dissolve as barreiras de autossuficiência, aquela sensação de que é preciso resolver tudo sozinho, e cria uma profunda segurança, a certeza de que há alguém atento, alguém que se importa o suficiente para agir sem ser solicitado. Ativa a sensação de ser amado de uma forma incondicional, sem a necessidade de pedir, de explicar ou de justificar.
Na perspectiva de Alan Watts, esse ato reflete a interconexão intrínseca das ações e o efeito cascata da gentileza. É a manifestação do fluxo contínuo da vida, onde o ato de dar é intrínseco ao ato de receber, sem expectativas ou cobranças. É a celebração da unidade que se manifesta na ação altruísta. Um lembrete de que todos somos parte de um mesmo tecido e que o bem-estar do outro é, em sua essência, o nosso próprio bem-estar. Imagine o cenário. Você chega em casa exausto e encontra seu prato favorito preparado ou o tanque do carro que você esqueceu de abastecer está cheio. Talvez um bilhete simples de bom dia deixado no espelho ou a xícara de chá quente esperando na mesa de cabeceira. Como realizar? Com leveza, sem alarde, sem buscar aplausos. É a intenção pura de facilitar a vida do outro, de demonstrar que você se importa com o seu bem-estar. A reação esperada? Uma surpresa agradável, um sorriso genuíno que brota do fundo da alma, o brilho nos olhos de quem se sente verdadeiramente cuidado e a sensação calorosa de que alguém pensou em mim. Ele sempre sabe quando estou exausta e me traz um chá sem que eu peça. Pequenos atos assim valem ouro. Me sinto tão vista, disse uma seguidora em nossa comunidade. Outro adicionou: minha parceira deixou meu livro favorito na mesa de cabeceira com um marcador na página certa. É nesses detalhes que sinto o amor, a presença dela mesmo quando ela não está por perto. Não se trata de uma lista de tarefas a serem cumpridas, nem de uma tentativa de manipulação, mas de um reflexo de uma atenção genuína e de um carinho sincero que se manifesta na ação desinteressada. É a autenticidade de um coração que se doa. Esse gesto, aparentemente pequeno, aninha-se profundamente na memória emocional, construindo um alicerce sólido de confiança e uma conexão que transcende o superficial, fortalecendo a certeza de que você é valorizado e que o outro está atento aos seus pequenos e grandes mundos, criando um sentimento de segurança e pertencimento que perdura. E assim como a ação fala, há uma forma de toque que, embora sutil, é um bálsamo para a alma, um lembrete físico de presença e conexão que se manifesta de uma maneira diferente do primeiro ponto que exploramos, mas com igual profundidade. Agora, imagine o poder do toque suave e intencional na mão ou no braço. O sexto elemento que tece a tapeçaria da conexão inesquecível. Em meio a cumprimentos apressados, a apertos de mão sem alma ou a interações superficiais, um toque demorado e suave na mão ou no antebraço é um porto seguro, um santuário de apoio e conforto. É um gesto que comunica suporte, solidariedade e uma compreensão silenciosa, sem precisar de uma única palavra. É negligenciado porque, em nossa cultura, o toque físico, muitas vezes, é mal interpretado ou associado apenas à sedução, mas aqui ele carrega a atenção de um elo invisível, a memória de um apoio silencioso que transcende o verbal. Um convite à vulnerabilidade e à conexão mais pura. Psicologicamente, esse toque acessa o subconsciente como um gesto de validação e apoio incondicional. Ele dissolve a sensação de solidão, de isolamento ou de estar sobrecarregado, ativando uma profunda sensação de presença, a certeza de que você não está sozinho, que há alguém ao seu lado. Cria um espaço de segurança e pertencimento onde a alma pode relaxar e se sentir acolhida. É um lembrete físico da interconexão humana. Para Alan Watts, o toque, nesse contexto, é uma extensão da ideia de que somos todos um, de que a pele não é uma barreira que nos separa, mas um ponto de encontro, um limiar onde as energias se fundem. Reflete a unidade do momento, onde a energia de duas pessoas se une num gesto de compaixão e presença plena. É a manifestação física do agora compartilhado, um elo tangível que nos conecta ao fluxo universal da experiência. Pense em momentos cotidianos,
Durante uma conversa difícil, enquanto você compartilha uma preocupação, um toque suave no antebraço que diz: "Estou aqui para você." Ou ao caminhar lado a lado, a mão que roça e se demora por um instante na dela, um reconhecimento silencioso da presença um do outro. Ao oferecer algo, o leve roçar dos dedos que se estende por um segundo a mais. Como realizá-lo? Com leveza, sem apertar, com uma intenção clara de oferecer conforto e apoio, como uma forma de dizer: "Estou aqui com você, eu me importo." A reação esperada é um relaxamento imediato, um olhar de reconhecimento e gratidão, a sensação de que alguém se importa de verdade, um conforto que acalma a mente e o coração. Quando estou nervosa, ele só toca minha mão e eu sinto uma calma instantânea. É como se a energia dele me estabilizasse e eu pudesse enfrentar qualquer coisa, disse uma participante de nossa comunidade. Meu pai, que nunca foi de muitas palavras, sempre me dava um tapinha no braço quando eu estava triste. Aquele toque era tudo, me fazia sentir segura e amada, lembrou outro espectador. Novamente, a chave não está na intensidade ou em qualquer tentativa de sedução, mas na autenticidade, na intenção pura de oferecer apoio e carinho genuíno. É uma presença que se manifesta fisicamente, um gesto de amor que transcende o verbal e se aninha na memória tátil. Esse toque, tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado, cria uma memória emocional poderosa de apoio e segurança, um lembrete constante de que você é amado e cuidado. Ele fortalece a confiança mútua e a conexão, sabendo que há um porto seguro onde se ancorar, um laço de afeto que transcende as palavras e se manifesta na delicadeza do contato. E se o toque físico direto já é um poderoso elo, há um gesto que, em sua delicadeza e observação, eleva a conexão a um patamar ainda mais íntimo, revelando uma atenção aos detalhes que poucos percebem. Refiro-me ao ajuste sutil da roupa ou do cabelo, o sétimo e último elemento que compõe a tapeçaria da conexão inesquecível. Em um mundo onde a imagem é constantemente policiada e a busca pela perfeição externa se torna uma obsessão, esse gesto é um oásis de cuidado genuíno, uma manifestação de que você enxerga além da superfície, percebendo o outro em sua totalidade, com suas pequenas imperfeições e necessidades. É o ato de notar um fio de cabelo fora do lugar, uma gola desalinhada ou um tecido que se dobrou indevidamente e gentilmente corrigi-lo. É negligenciado porque sua simplicidade o torna quase invisível, mas é precisamente nessa discrição que reside sua força avassaladora, carregando a tensão de uma observação profunda e o simbolismo emocional de um cuidado que se preocupa com o conforto e a apresentação do outro, sem a necessidade de palavras. É um gesto de intimidade silenciosa, de proteção e de um amor que se manifesta nos pormenores. Psicologicamente, o ajuste sutil da roupa ou do cabelo acessa diretamente o subconsciente, comunicando de forma inequívoca: eu te vejo, eu me importo com você, até nos mínimos detalhes. Ele dissolve as barreiras de autoconsciência, de que é preciso estar sempre impecável, e cria uma profunda sensação de segurança, a certeza de que há alguém atento, alguém que se importa o suficiente para notar e agir sem ser solicitado. Ativa a sensação de ser amado de uma forma incondicional, sem a necessidade de pedir, de explicar ou de justificar a própria imagem. A pessoa se sente verdadeiramente cuidada, aceita e valorizada em sua essência, não apenas pela sua performance ou aparência grandiosa, mas por quem ela é, com todas as suas nuances. Na perspectiva de Alan Watts, esse ato reflete a interconexão intrínseca das ações e o efeito cascata da gentileza. É a manifestação do fluxo contínuo da vida, onde o ato de dar é intrínseco ao ato de receber, sem expectativas ou cobranças. É a celebração da unidade que se manifesta na ação altruísta,
um lembrete de que todos somos parte de um mesmo tecido existencial e que o bem-estar do outro é, em sua essência, o nosso próprio bem-estar. É a dança do ser plenamente presente, onde a observação atenta se transforma em um ato de carinho que transcende o ego, tornando-se um reflexo da profunda sintonia entre duas almas. Imagine o cenário. Antes de uma apresentação importante, seu parceiro se aproxima e, com um leve toque, ajeita a gola da sua camisa ou o colarinho do seu vestido. Ou, durante uma conversa animada, um fio de cabelo que caiu sobre o rosto é delicadamente posto para trás. Talvez, ao sair de casa em um dia ventoso, um ajuste sutil no cachecol ou no lenço, garantindo conforto e proteção. Como realizá-lo? Com leveza, sem alarde, sem buscar aplausos ou chamar atenção para o ato. É a intenção pura de facilitar a vida do outro, de demonstrar que você se importa com o seu bem-estar e com a sua imagem, sem ser controlador ou crítico. Um olhar suave, um pequeno sorriso que acompanha o gesto, pode amplificar ainda mais o seu poder. A reação esperada, uma surpresa agradável, um sorriso genuíno que brota do fundo da alma, o brilho nos olhos de quem se sente verdadeiramente cuidado e notado, e a sensação calorosa de que alguém pensou em mim com carinho. Ele sempre ajeita minha gola antes de eu sair para o trabalho, e é a coisa mais simples, mas me faz sentir a mulher mais amada do mundo, como se ele quisesse que eu brilhasse, disse uma seguidora em nossa comunidade. Outro adicionou: nunca pensei que um gesto tão pequeno pudesse significar tanto. Quando ela tirou um fiapo da minha camisa, sem eu pedir, soube que ela me via de verdade, com um amor que vai além do que se fala. Não se trata de uma imposição ou de uma tentativa de controle da imagem do outro, nem de uma técnica de sedução, mas de um reflexo de uma atenção genuína e de um carinho sincero que se manifesta na ação desinteressada. E da autenticidade de um coração que se doa, que observa e age com gentileza e respeito. Esse gesto, aparentemente pequeno e muitas vezes imperceptível para o mundo exterior, aninha-se profundamente na memória emocional, construindo um alicerce sólido de confiança e uma conexão que transcende o superficial. Ele fortalece a certeza de que você é valorizado, que o outro está atento aos seus pequenos e grandes mundos, e que há um sentimento de segurança e pertencimento que perdura, criando um laço inquebrável que se manifesta na delicadeza dos detalhes. E assim, ao percorrermos esses 7 caminhos, do toque inesperado à escuta profunda, da quietude compartilhada à gentileza que antecipa e ao ajuste sutil que revela cuidado, fica evidente que o amor verdadeiro não reside na eloquência das palavras ou na grandiosidade dos feitos. Ele se manifesta na delicadeza dos gestos que, embora pequenos, carregam a força de um universo de intenções e sentimentos. São esses atos silenciosos, permeados de autenticidade e presença, que tecem a tapeçaria de uma conexão inesquecível, que ressoa nas profundezas da alma, muito além do efêmero. A verdadeira paixão, como nos ensina a sabedoria que nos guia, não é algo a ser proclamado, mas a ser vivido no fluxo contínuo do momento presente, na entrega plena ao outro, no reconhecimento de que somos todos um. São nesses pequenos fazer que a essência da interconexão humana se revela, construindo pontes que resistem ao tempo e às adversidades, criando um porto seguro de confiança e pertencimento, onde a segurança e a aceitação florescem. Convidamos você a não apenas refletir sobre esses pontos, mas a incorporá-los em sua vida, a experimentar a magia de cada toque intencional, de cada olhar que se demora, de cada silêncio que fala e de cada gentileza que nutre. Descobrirá que a transformação começa nos detalhes, na atenção plena que dedicamos ao outro, e que a verdadeira profundidade se encontra na mais pura expressão do ser,
Se você busca aprofundar suas conexões, desvendar a sensibilidade que constrói relacionamentos reais e duradouros e explorar o amor transformador em suas manifestações mais puras, inscreva-se em nosso canal e junte-se à nossa comunidade. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos de uma vida mais conectada e significativa, onde a verdadeira paixão se manifesta na ação consciente e no profundo respeito pela interconexão de todas as coisas, construindo laços que não apenas duram, mas que elevam e transformam cada aspecto da sua existência.